Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Sérgio. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema que a gente vem discutindo, que é a energia. Como a gente viu, a energia ela pode ser definida a partir do teorema do trabalho. E a gente viu que o trabalho nada mais é que a integral da força vezes o deslocamento da partícula. Essa força é a força que age sobre o corpo para promover esse deslocamento. Como ambos são vetores, isso se reduz a uma grandeza escalar, que é o trabalho, a partir do produto escalar entre esses dois entes. Como o produto escalar ele pode ser reescrito, a gente pode redefinir essa expressão da seguinte forma: fica o módulo da integral do módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? A gente viu também que quando a única força que age no corpo for a força resultante, a gente pode usar a segunda lei de Newton e chegar no teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética diz? Diz que na ausência do atrito, todo o trabalho que eu realizo no corpo, ou seja, toda a energia que eu despendo sobre o corpo, vai ser usada para o corpo para alterar sua velocidade e dessa forma alterar a sua energia cinética. Então a gente escreve isso dessa seguinte forma: o trabalho para mover o corpo de um instante inicial até uma posição final vai ser igual à variação da energia cinética do corpo da posição inicial até a posição final. Então a gente viu que a gente pode reescrever a energia cinética como uma função dependente da massa do corpo e da velocidade do corpo ao quadrado. Então fica ali, ó, meio de mv ao quadrado, aquele v é a velocidade final, menos meio de mv quadrado, aquele vi é a velocidade inicial. Quando existir atrito, o interessante observar é que toda energia que eu despendo para o corpo necessariamente não vira energia cinética, porque uma parte é dissipada. Então a gente insere mais um termo ali relativo à dissipação da força de atrito, tá ok? Então aquela ali é a parcela de energia mecânica que é dissipada pelo sistema. E outra coisa, o trabalho realizado por essa força de atrito, ele vai depender da força de atrito. A força de atrito nada mais é que o coeficiente de atrito vezes a normal, mas vamos lembrar o seguinte: essa força de atrito aqui é a força de atrito cinético, porque a força de atrito estático não realiza trabalho, não produz deslocamento, ou melhor, não altera o deslocamento, tá ok? Porque a integral é em termos de dr. Então vamos resolver alguns exemplos, e o interessante é que a gente tente prestar atenção ou tente fazer as anotações para conseguir depois tirar a dúvida se houver. Então dá uma olhada aqui, pessoal. Vamos ler o primeiro exemplo. Um corpo de massa 600 gramas é puxado sobre uma superfície sem atrito, uma superfície horizontal. É importante a superfície horizontal porque eu não tenho nada acontecendo em relativo à gravidade, tá? Relativo à gravitação. Aí ele diz que tem uma força que está puxando esse corpo e é descrita por uma função f de x, x² mais 3, com x em metros. Aí a pergunta é a seguinte: encontre o módulo da velocidade após o deslocamento igual a 3 metros. Então ele diz que está agindo essa força da posição 0 até a posição 3, e ele quer saber qual é a velocidade da partícula quando passar pela posição 3, enquanto essa força estiver agindo. Pessoal, lembre que toda vez que está agindo uma força sobre um corpo, está existindo aceleração, e está existindo aceleração, está existindo variação da sua velocidade, ou seja, variação da sua energia cinética. Tá? Esse é o conceito lá de cinemática. Existiu força, existiu variação da velocidade. E ele quer saber quanto variou essa velocidade, ou quanto é o valor dessa velocidade. Usando a expressão do trabalho, a gente pode definir o seguinte: ó, força, trabalho integral da força dr. Aí como o deslocamento e a força são paralelos, o que acontece com o cosseno? O cosseno dá cosseno de 0 graus, ou seja, dá 1. Professor, o que você fez ali? Eu fiz o seguinte, ó. A força ali é constante? A força que eu circulei? Não. A força é uma função, ó, se vocês olharem ali, a força é uma função que depende de x. Então ela não pode sair da integral, ela tem que ser integrada ali como parte do integrando. Então dá uma olhada. Então eu vou substituir o f de x ali, que a gente conhece. Essa força não é constante. Para cada valor de x eu vou ter um valor de força. Então estou reescrevendo ali, ó. E o que eu vou trocar é o seguinte: como a minha força está escrita em função de x, eu vou escrever meu deslocamento em função de x. Então, no lugar de dr, eu vou chamar de dx. Então, como é que vai ficar a integração? Muito simples. Integral de x² é x³ sobre 3, mais integral de 3 dx, ou seja, 3x. Da posição inicial até a posição final, de 0 até 3. Então, o que eu vou fazer agora?
Vou substituir aqui os limites. Então eu vou vir aqui para cima. Como é que vai ficar? Então o trabalho de 0 a 3 vai ser 3 ao cubo mais 3 vezes 3. Dá 18 joules. Senhor, o que você fez aqui? Puta, peguei a expressão de baixo, ó, coloquei no lugar de x o limite superior, no lugar de x o limite superior. Depois subtraiu o limite inferior, que é 0, então vai zerar. O interessante é observar que o trabalho realizado pela força durante esse deslocamento é igual a 18 joules. Pelo teorema da energia cinética, integralmente esses 18 joules vão virar energia cinética aqui na ausência do atrito. Então eu posso dizer que isso equivale, pessoal, esse símbolo aqui às vezes eu escrevo, é para dizer que é equivalente, tá? Equivale à variação de energia cinética. A gente viu que a energia cinética é meio de mv². Como ele está partindo do repouso, a energia cinética é igual a 0, a inicial, então sobrou só aquele termo. Então a variação da energia cinética é 18, a massa do corpo eu vou passar para quilo, 0,6, velocidade final ao quadrado sobre 2, que vem da expressão. Passo 2 multiplicando, passo 0,6 dividindo, então fica para mim o seguinte, ó, raiz de 60, que dá aproximadamente 7,7 metros por segundo. Então é essa a velocidade da partícula, a velocidade do corpo, depois que esse deslocamento, depois que a ação da força durante o deslocamento passar pela posição 3 metros. Tá ok? Aí, o segundo exemplo, ele vai envolver força elástica. Então dá uma olhada no seguinte aqui. Ele diz o seguinte, um bloco de 1,6 kg oscila ligado a uma mola sem atrito, tá? Oscila horizontalmente. Vou mostrar um desenho daqui a pouco. Sabe-se que quando a mola é comprimida 2 centímetros a partir do repouso, o bloco adquire velocidade de meio metro por segundo quando passa pela posição x igual a 0, que é chamada posição de equilíbrio ou posição inicial. Encontre a constante elástica dessa mola. Beleza? Pessoal, constante elástica da mola é a grandeza que descreve quantitativamente a rigidez da mola. Quanto maior for a constante elástica, mais rígida é a mola. Tá? Então vamos ver o seguinte, ó. Então eu tenho uma mola, essa molazinha está no plano horizontal e tem um certo comprimento. Aí eu fixei uma massinha a ela e ela está parada. O que vai acontecer é que eu vou puxar esse cara 2 centímetros. Então ela veio para cá. Beleza? Então já parei de interferir no sistema, estou só segurando a massinha ali para vocês conseguirem ver. O que vai acontecer? Nesse ponto, a energia está acumulada no sistema e ele é apto a realizar trabalho. Quando eu soltar ele, o que vai acontecer é que ele vai partir de uma velocidade inicial que é igual a 0 para ter uma velocidade que quando passar pelo 0 ali, vai ser igual a meio metro por segundo. Está escrito e enunciado isso. Tranquilo? Então vamos calcular aqui a variação da energia cinética. Ó, lá no extremo ele é 0, porque ele está parado, e depois aqui vai ser quanto? Só fazer a conta. Meio da velocidade final ao quadrado. A inicial a gente acabei de dizer que é 0, ó, então some aquele termo lá. Ó. A massa é 1,6 kg sobre 2 vezes a velocidade. A velocidade ele falou que é meio metros por segundo. Aquele cara que eu circulei, o VI é 0, sumiu lá, ó, então fica para mim que a variação da energia cinética, quando eu fizer essa conta, dá 0,2 joules. Pessoal, tudo isso aconteceu porque a mola realizou um trabalho sobre o bloquinho. Ou seja, o trabalho ali foi realizado pela força elástica. Então vamos ver o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica é igual ao valor da força elástica vezes o deslocamento. O trabalho integral da força vezes o deslocamento. Como a força elástica ela é descrita em termos de x, eu vou chamar o dr de dx. Pessoal, a força elástica ela é uma constante? Não, a força elástica ela depende de x, ela depende de quanto eu deformo a mola. Tá? Então ela é descrita pela lei de Hooke. É Fe igual a Kx. Então eu vou substituir do lugar de Fe, Kx. O dx eu acabei de dizer o porquê que eu coloquei, para poder ficar na mesma variável. Então fica o seguinte. O trabalho vai ser Kx². Senhor, por que Kx²? Porque se você olhar aqui, ó, quando eu integrar, o K sai para fora porque é constante. Integral de x dx é x² sobre 2. Aí ficou assim. Como ele está querendo a constante elástica, eu vou pôr ela em evidência passando 2 multiplicando e passando o x² dividindo. Então a constante elástica, que é o que ele está querendo, é 2 vezes o trabalho dividido pela deformação ao quadrado. Então se eu substituir aqui,
vai ficar 2 vezes o trabalho. O trabalho é igual a variação da energia cinética, 0,2. Vezes, é melhor, dividido pelo x ao quadrado. X ao quadrado é 2 centímetros, eu estou passando para metro e elevando ao quadrado. Então vai ter que a constante elástica dessa mola é 1000, ou 1 vezes 10 a terceira, newton por metro. Tá ok? Então esse é o valor da constante elástica dessa mola. Está respondida a questão. Aí no terceiro exemplo, ó, presta atenção nele, diz assim, um bloco, o mesmo bloquinho de 1,6 kg, é solto do repouso de uma altura de 1 metro sobre uma mola, daquela molinha, tá, que está com a constante elástica ali. Tá, então o bloquinho está levantado e é solto na vertical a partir de 1 metro de altura sobre uma mola cuja constante elástica está ali. Ponto. Por quanto a mola será comprimida? Ou seja, assim que esse bloquinho bater na mola, quanto a mola vai variar do seu comprimento inicial, ou melhor, quanto ela vai descer em relação à posição inicial dela. Dá uma olhada ali, ó. Então a massinha é solta a partir de 1 metro, a velocidade inicial dela é 0. Toda a energia que está acumulada ali é a energia que a gravidade vai realizar trabalho. Tá? Então tá ali a molinha. Então o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui, ó. O bloquinho tá ali, então quando ele soltar, a massinha vai cair, ela vai bater na molinha, e a molinha que tinha um comprimento inicial vai passar a ter um comprimento menor, tá? O que ele quer saber é o quanto vale aquele X ali que eu estou marcando, ó. Quanto a molinha vai se deformar. O interessante é observar, pessoal, que a variação da altura é 1 metro, ó, vocês vão ver agora, é 1 metro mais o quanto a mola deformou. Então, 1 mais o x, beleza? Então a gente pode ir junto aqui e ver assim, ó, o trabalho realizado pela força-peso é o quê? A força-peso puxando esse cara para baixo. É a força-peso vezes a variação da altura, vezes a variação do deslocamento ali daquele cara. O deslocamento total é quanto? De 0 até 1 mais x. Como a força-peso, no caso, é constante, professor, constante por quê? Porque ela não depende da altura, ela não depende da variação de posição. Não tem nenhuma letra aqui que seja relativa à posição. É só a massa vezes a gravidade, vezes a aceleração da gravidade. Então vai ficar, ela pode sair da integral, ficar mg, fica integral de dr. De quanto? De 1 mais x até 0. Então fica só 1 mais x. Beleza? Está resolvida aqui a primeira parte. Então esse é o trabalho realizado pela força-peso. Professor, mas eu não estou vendo o número. Calma, aguenta aí. Tudo isso aí vai virar o quê? Vai ser igual ao trabalho realizado sobre a mola para comprimir a mola. O trabalho realizado pela mola vai ser o quê? Sobre a mola vai ser a força, vai ser igual à força elástica que a mola vai sofrer para variar a sua posição de quanto? Da posição 0 até a posição x, para comprimir ela por uma distância x. A gente sabe que a constante elástica ela sai da integral e a gente acabou de ver que o trabalho da força elástica é kx² sobre 2. Tá ali, ó. Tá, né? Só voltar no exemplo anterior que está essa expressão lá. Então o que vai acontecer? Aquela força-peso de cima vai ser igual à força elástica, aliás, o trabalho da força-peso lá de cima vai ser igual ao trabalho da força elástica aqui embaixo. Então vai ficar mg1 mais x, kx². O que você fez aqui? Fiz o seguinte, ó. Fiz a distributiva ali e depois passei esses caras todos para o outro lado com o sinal trocado. Então foi lá, ó, mgx foi para lá negativo e mg foi para lá negativo também. Então vai ficar, quanto vale o K da mola? Vou circular aqui. O K da mola vale 1000 sobre 2x². A massinha do cara, a massinha do bloquinho, é 1,6 vezes o g da gravidade, tá ali, vezes o x. A massa, 1,6 vezes o g, igual a 0. 1000 dividido por 2, 500. Fiz aquelas contas ali, deu 15,7, 15,7 igual a 0. Pessoal, se vocês repararem, isso é uma equação de segundo grau, tá ok? Então eu vou resolver ela por Bhaskara para eu chegar nas raízes aqui. Então, como eu já tinha feito a resolução, isso dá duas soluções que satisfazem. A primeira dela é x igual a 0,19 metros, e a outra é menos x igual a menos 0,16 metros.
Como a solução que eu estou querendo ela é positiva, na verdade é positiva porque eu estou na interpretação mais simples aqui, eu vou adotar a primeira solução, 0,19 metros, ou seja, 19 centímetros de comprimento. Professor, e a outra, quanto vale? Pessoal, a outra é relativa à nova posição inicial da mola, assim que o sistema entrar em equilíbrio, beleza? Mas o interessante é só vocês verem a primeira aqui. Exercício 4. Um bloco de 6 kg é puxado sobre uma superfície horizontal áspera. Esse problema é com atrito, hein? Então, um bloco de 6 kg é puxado sobre uma superfície horizontal áspera com uma força constante de 12 newtons. Sabendo que partindo do repouso, sua velocidade após 3 metros é igual a 1,78 metros por segundo, ache o coeficiente de atrito cinético. Então vamos lá, pessoal. Então ele diz o seguinte, tem um bloco de 6 kg, ele está parado, e ele vai sofrer a ação de uma força externa cujo módulo é 12 newtons, beleza? Então assim que aquela força externa começar a agir, vai aparecer a força de atrito oposta ao movimento. Aquela força de atrito ali vai realizar um trabalho dissipando a energia, o trabalho realizado pela força de 12 newtons. Então vai ter uma força de atrito, um trabalho realizado pela força de atrito e um trabalho realizado pela força externa. O que acontece é que à medida que o trabalho for se processando, for acontecendo, esse corpo vai se deslocar e ele vai alterar a sua energia cinética. Então ele vai adquirir uma energia, uma velocidade final aqui na posição 3 metros de 1,78 metros por segundo. Então vamos pensar comigo um pouco. O que vai acontecer? Primeiro eu vou calcular o trabalho realizado pela força externa. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Aquela força que eu circulei ali é 12, então ela é constante, tá? Então vai ficar em 12, sai para fora da integral, vai ficar dr de 3 até 0. Então vai ficar 3 menos 0, ou seja, 3, ou seja, o trabalho realizado, a energia despendida pela força externa é de 36 joules. A variação da energia cinética do carinha é fácil também. É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é 0, porque saiu do repouso. Então vai ficar só meio de mv, velocidade final ao quadrado. Então substituir ali, 1,6 é a massa, 1,78 é a velocidade, o 2 vem da expressão. Isso dá 9,5 joule. Então, pessoal, dá uma olhada no seguinte, 36 joules injetados no sistema, apenas 9,5 foi usado para realizar a alteração de energia cinética. Professor, e o resto? Muito fácil. O resto apareceu na forma da onde? Apareceu na forma de atrito. Então eu trabalho, a equivalência disso me dá a força de atrito. Então, 36 menos 9,5 dá 26,5 joules. Então toda essa parcela grande de energia foi usada como atrito. Beleza? Então agora fica fácil. Por quê? Fica força de atrito nada mais é que o produto do coeficiente de atrito vezes a normal. A normal, no caso do plano horizontal, é a própria força-peso, equivalente à força-peso, que é mg. Então fica para mim que a expressão da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a massa vezes o g. Então o trabalho realizado pela força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento, de 0 a 3. Substituindo tudo ali, vai ficar o seguinte, no lugar da força de atrito vai ficar o coeficiente vezes a massa vezes o g vezes os limites da integral. Como tudo é constante, saiu para fora, fica só o limite da integral ali, 3. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ver que o trabalho da força de atrito é 180 vezes o coeficiente de atrito. A gente sabe o seguinte, o trabalho da força de atrito lá embaixo não é 26,5? Então igualo essas duas expressões. Então dá para mim que o coeficiente de atrito é 0,15, o coeficiente de atrito cinético. Perfeito? Foi um jeito bem simples de obter esse coeficiente. Aí, pessoal, a gente pode enunciar um teorema aqui para ajudar a gente a resolver alguns exercícios. É chamado Teorema de Conservação da Energia Mecânica, tá?
Ele diz o seguinte: para forças conservativas, por exemplo, a força gravitacional, a força elástica ou a força elétrica, descrita pela lei de Coulomb, a energia mecânica total é uma grandeza que se conserva. Ou seja, ela sempre vai permanecer o mesmo valor para certas situações que envolvem essas forças. Então, o que significa dizer que a energia mecânica se conserva? Significa eu dizer que a energia cinética num ponto mais a energia potencial no mesmo ponto vai ser sempre constante. Beleza? Então é o seguinte, imagine num ponto A. Se no ponto A a energia cinética aumentou, vai ser porque obrigatoriamente a energia potencial diminuiu. E se em relação ao ponto A eu tiver um ponto B cuja energia potencial aumentou, vai ser porque obrigatoriamente a energia cinética diminuiu, de modo que a soma das duas sempre seja constante. Ou seja, se eu injetei 15 joules no sistema, não importa como o sistema vai fazer. O que vai acontecer é que esses 15 joules vão estar divididos entre energia potencial e energia mecânica, de modo que a soma das duas sempre dê 15. Eu posso ter só energia potencial ou só energia mecânica, mas sempre a soma vai ter que ser igual a 15. Beleza? Então significa eu dizer o seguinte, ó, que é a mesma coisa da expressão de cima. A variação positiva da energia cinética, ou seja, se a energia cinética aumentar, vai ser porque a energia potencial diminuiu. Ou se a energia cinética diminuir, vai ser porque a energia potencial aumenta. Aí eu posso abrir aqui as expressões. Vai ficar assim, energia cinética é meio de mv², final menos inicial. Energia potencial, a energia potencial depende da força que eu estou estudando. Se for a força peso, mgh final menos mgh inicial. Se for a força elástica, é kx² final sobre 2 menos kx inicial quadrado sobre 2. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Então imagina que eu tenho um skatista oscilando sobre uma rampa. Então dá uma olhada, primeiro ele está na posição à direita, à esquerda, depois no centro e depois à direita. E ele fica oscilando entre essas posições aí. Imagina que os extremos estão numa altura h e o meio em relação ao meu referencial eu vou chamar de 0. Tá? Dá uma olhada nos pontos A, B e C. Pessoal, o ponto A ele tem uma energia mecânica total que vai ser igual ao quê? A energia cinética do ponto A mais a energia potencial do ponto A. Pessoal, como o ponto A é um extremo, ou seja, ele está subindo com uma velocidade numa direção. Aí a velocidade vai trocar porque ele vai voltar numa direção oposta. Para o vetor velocidade trocar a direção, ele tem que obrigatoriamente parar. Ou seja, para ele trocar o sentido. Para ele trocar o sentido, obrigatoriamente o móvel tem que parar para depois mudar o sentido. Então, como ele vai parar, a velocidade dele nesse instante vai ser igual a 0. Ele não tem energia cinética. Então, no ponto A, a velocidade é igual a 0. E o sistema só tem energia potencial. Então, toda a energia mecânica está guardada, está armazenada na forma de energia potencial. Tanto no ponto A quanto no ponto C, que é o outro extremo. Agora, se a gente analisar o ponto B, a energia mecânica e a energia cinética mais a potencial, mas o que acontece com a altura? Como eu estou tomando o H em relação àquele ponto ali como sendo 0, no meio ele é 0. Tá? Então não tem energia potencial, não tem energia armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Então toda energia cinética vai ser relativa à energia mecânica. Isso quer dizer o seguinte, que no ponto B ele tem velocidade máxima. Se toda energia está na forma de energia cinética, significa que nesse ponto aqui que eu vou circular em azul, toda a energia está na forma de velocidade máxima aqui. Então se tem um ponto que ele está com maior velocidade, é esse ponto aqui no meio. Beleza? Já que todo sistema tem só que toda energia mecânica está na forma de energia cinética. Perfeito? E no ponto D? No ponto D, ele nem está numa altura 0 e nem está num ponto em que V é igual a 0. Então no ponto D eu tenho uma mistura entre energia cinética e energia potencial. Então isso é o quê? A energia cinética vai ser m, velocidade do ponto D ao quadrado, sobre 2, mais mg, altura do ponto D, sobre 2. Energia potencial e energia cinética. Beleza? Então dá uma olhada nesse exemplo aqui. Imaginemos dois corpos. Puta, esse exemplo é legal pra caramba. Presta atenção nisso, pessoal. Presta atenção para não cometer confusão. Uma vez eu lembro que eu assisti uma reunião de professores
e do ensino médio, e eles ficaram com dúvida com isso. Gente, pelo amor de Deus, isso é... Cara, qualquer pessoa tem que saber disso. Presta atenção. Imaginemos dois corpos, um com massa 2 kg e outro com massa 10 kg, lançados na vertical para cima. Ambos são jogados para cima. Com a mesma velocidade inicial, V0. Pergunta, qual deles chegará mais alto? Gente, tenho dois corpos. Ambos vão ser arremessados com a mesma velocidade para cima, só que um tem a massa 5 vezes maior que a do outro. Pergunta, qual deles vai atingir a altura maior? Pessoal, antes de responder, pensa um pouco. Dá uma olhada aqui, vamos responder junto. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Independente da altura inicial desse cara, que eu estou arremessando ele ali, eu vou admitir que a velocidade dele inicial seja V0, que é o que o enunciado disse. Então ele vai ser jogado com uma velocidade para lá e vai alcançar até uma altura lá em cima. Então ele vai subir num sentido. Quando ele chegar lá em cima, toda energia cinética vai virar energia potencial. E ele vai parar. Ele vai parar porque ele vai mudar o sentido da sua velocidade. Ele está subindo, parou, aí ele vai começar a descer. Para isso, a sua velocidade foi a 0. Lá em cima ele só tem energia potencial. Aqui embaixo ele só tem energia cinética. Beleza? O que eu posso dizer a respeito da variação da energia cinética? A variação da energia cinética vai ser negativa porque ela vai diminuir. Então, à medida que ele estiver subindo, a energia cinética está diminuindo. Então, a energia cinética final menos a inicial. A final, ou seja, quando ele está lá em cima, é igual a 0. Só vai ter energia cinética inicial. E a energia potencial? A energia potencial é mgh. Professor, mas o H ali, o H ali tem mais uma alturinha. Vamos pôr a alturinha junto, que é para não deixar dúvida. Vamos pôr a alturinha. Então, qual vai ser a alturinha ali? Vamos pensar comigo, ó. Vai ser energia cinética, vai ser energia potencial final menos a energia potencial inicial. Pessoal, o deslocamento total, você concorda comigo que é H mais Y no meu desenho ali, ó? Então, H mais Y. E qual que vai ser a energia potencial lá do instante inicial? mgy. Perfeito? Ficou ali, ó. Pessoal, se eu abrir a distributiva ali, vai ficar mgh mais mgy menos mgy. Então aquela alturinha inicial não importa, beleza? Pode cortar aqui. Aí o que eu fiz ali? Eu circulei o sinal de menos, que é para vocês verem que ele aparece aqui e ali. Então fica o seguinte, ó. mv0, porque a velocidade inicial é 0. Desculpa, é v0 que ele escreveu, então quadrado sobre 2. E m igual a mgh. Então, perceba o seguinte, o que eu estou cortando aqui? Aparece massa dos dois lados. Então, a altura, se eu passar o g dividindo, a altura independe da massa. É isso que eu quero que vocês percebam. Pessoal, quando eu lanço um objeto para cima, não depende da altura que o cara vai atingir, não depende da massa do objeto, depende só da velocidade inicial que eu estou lançando. Beleza? A altitude, a altura máxima independe da massa, apenas da velocidade inicial. Ou seja, ambos os corpos, A e B, vão atingir a mesma altura. Tranquilo? Guarda bem isso. Então, para a gente ir caminhando aqui para o final dos nossos exercícios, é o seguinte, ó. Imagina que eu queira descrever a gravidade de um ponto de vista um pouco mais sério. Por que de um ponto de vista um pouco mais sério? Pessoal, quando a gente trabalha com força gravitacional, a gente costuma fazer uma analogia, ou melhor, usar a força-peso. Tem uma limitação conceitual na força-peso que às vezes não é discutida com certa profundidade. Dá uma olhada. A força-peso, ela vem da lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal, você sabe que é força gravitacional igual a Gzão vezes a massa da... Como eu estou falando da Terra, eu vou usar da Terra, tá? Vezes a massa da Terra, que puxa um objetozinho de massa m ali, ó. Estou marcando ali. Dividido pela distância ao quadrado do centro do objetinho até o centro da Terra. Beleza? Essa é chamada lei de gravitação universal. Professor, mas por que não uso essa lei? Por que essa lei não é usada? Porque acaba se fazendo uma simplificação até que útil nela, mas ela tem uma validade bem limitada. Dá uma olhada aqui. Se eu pegar o Gzão é uma constante. O Gzão chama-se constante de gravitação universal. Está ali o valor dela. Se eu olhar o seguinte, se a gente pegar
um corpo que está muito próximo da Terra, muito próximo do chão, muito próximo do raio da Terra, concorda comigo que a distância do centro da Terra até o corpo é aproximadamente igual ao raio da Terra? Então, como é tudo tabelado, ó, como é tudo aquilo ali que eu estou circulando é tabelado, eu posso substituir os valores. Eu pego o Gzão, pego a massa, o raio da Terra e pego a massa da Terra. Está tudo ali. Se eu substituir esses números, pessoal, isso dá 9,8. Vai sobrar a massinha do corpo. E para essa condição a gente vai chamar a força gravitacional de força-peso. Então percebe o seguinte, ó, o G gravitacional que você usa, que é 9,8, na verdade é uma simplificação para as condições em que eu tenho gravidade próximo ao chão, próximo ao raio da Terra. Beleza? Então a validade dela é para problemas próximos à superfície da Terra. Professor, mas qual é a limitação disso? Gente, imagina que eu queira descrever um lançamento de um satélite ou uma mecânica de um avião que voa em uma altitude alta. O que vai acontecer? A distância do centro da Terra até o corpo ela é extremamente alta em relação ao raio da Terra. Quer dar uma olhada? Vamos pegar aqui um satélite geoestacionário. Tá? Pessoal, esses satélites eles orbitam a Terra a 36 mil quilômetros. Gente, isso dá 6 vezes o raio da Terra. Então eu não posso usar a equação da força-peso para descrever. E como a gente viu, eu não vou poder usar ela para descrever a energia potencial também. Então, quando o satélite está orbitando a Terra numa distância tão grande, o que a gente faz é usar uma expressão verdadeira, que na verdade é a lei da gravitação universal, para definir a energia potencial aqui, gravitacional. Então, deixa eu só comentar rapidinho. Quando esse satélite está orbitando a Terra, ele tem um misto, ele tem uma mistura de energia potencial mais energia cinética, porque ele tem uma velocidade tangencial aqui e fica girando, no caso aqui girando junto com a Terra. Tá ok? Para a gente obter a expressão para energia potencial aqui, eu vou pegar o que a gente viu. A variação da energia potencial é igual à variação negativa da energia cinética. E a gente sabe o seguinte, que a variação da energia cinética não é nada mais, nada menos que o trabalho. Então o trabalho é a integral da força vezes o deslocamento. Tá? O menos ali é porque é da energia cinética. Ó. O que eu vou circular aqui em azul, ó, isso aqui nada mais é que o teorema da energia cinética. A variação da energia cinética é igual ao trabalho. O menos está aqui porque vem daqui. Perfeito? Vou só tirar as... Aí vamos pensar comigo, quem que realiza o trabalho? Não é a força de gravitação universal? Então vai ficar Gzão vezes a massa da Terra vezes a massinha, dividido pela distância do centro da Terra até o centro da massinha, vezes dr. Como Gzão, a massa da Terra e a massinha são constantes, elas podem sair da integral. Aí fica para mim assim o seguinte, ó, dr sobre r ao quadrado. Como que eu resolvo essa integração? Muito fácil. Vou pegar esse dr, esse r ao quadrado que está embaixo, e vou passar para cima. Vai ficar r menos 2 vezes dr. Pessoal, a integração aqui é simples. Ó, é só eu somar 1 e dividir por quanto der. Vou somar 1 em cima e vou dividir por quanto der essa soma. Então vai ficar menos 2 mais 1, menos 1, dividido por menos 1. Então eu posso passar esse r para baixo, vai passar r dividindo, e aquele sinal de menos vai para frente. Então fica a solução da integral igual a menos 1 sobre r. Então eu vou substituir o resultado aqui, ó. A variação da energia potencial, então, se a gente reparar, a expressão vinha com sinal negativo, que eu já comentei, e a integração me deu um sinal negativo, então fica positivo. Então a variação da energia potencial, ela é m massa da Terra vezes m, dividido pelo raio, dividido pela distância. Percebe que essa expressão é diferente do que a gente viu para a energia potencial no caso da força-peso, tá? Elas são divergentes aqui porque uma trata os problemas próximos ao chão com um certo arredondamento e a outra é geral, vale para tudo, tá ok? Tanto que se a gente considerar próximo à Terra, próximo ao chão, a lei da gravitação se aproxima muito à lei da força-peso, enquanto que ela vale para todo o universo, para todas as condições. Tá ok? Pessoal, essa é a lei da gravitação universal.
Com isso, eu vou postar no grupo lá uns exercícios para vocês tentarem resolver. E à medida que a semana for passando, eu vou ficar à disposição para vocês tirarem dúvida. Pessoal, um forte abraço para vocês aí.